Hoje, nas nossas aulas de educação física e de artes, nós vamos falar sobre a dança, meninos, certo? Então, a gente vai falar sobre os elementos da dança, mas de maneiras e pontos de vista diferentes, né? Na educação física, a tia trouxe para vocês um vídeo que mostra a dança como essa maneira de manifestar, não é? Como essa forma de manifestação corporal e movimentos corporais que são constitutivos das danças de tronco africano, que trazem para nós esse movimento, porque educação física é movimento, né? Então, quando nós percebemos na dança esses movimentos que têm elementos da linguagem africana que são trazidos para nós através da cultura africana, então nós podemos perceber, né, através disso, a dança para a gente, o que significa, o significado da dança para nós no contexto comunitário nosso, no contexto social e comunitário. O que para nós representa a dança, não é? O que para nós representa a festa junina, o que para nós representa a quadrilha na festa junina, não é? Então, por trás dessa manifestação nós trabalhamos em educação física, não é? Esse movimento corporal na quadrilha, esses movimentos que nós fazemos e que tem por trás de si, né? Tem por trás toda uma história que nós já compreendemos o que é a quadrilha. Quadrilha, para nós, é uma maneira de representar a cultura que foi trazida pelos portugueses, né? Então lá era de costume deles celebrar, não é? Celebrar as colheitas, celebrar o verão. Então para nós trouxemos para cá e incorporamos a cultura portuguesa na quadrilha através dos nossos costumes. Nós incorporamos, né? Nós colocamos do nosso jeitinho essa dança que em Portugal era muito importante. E também as danças de tronco africano, nós fizemos isso também. Então, os portugueses trouxeram para cá os escravos trouxeram as suas danças, a sua cultura, e nós incorporamos essas danças e essa cultura com o nosso jeitinho. Nós fizemos essa incorporação e trouxemos para a nossa cultura, e que são utilizadas na nossa manifestação cultural, não é? Então, vocês já assistiram a esse vídeo, então eu espero que vocês já tenham assistido para que a gente possa fazer nosso estudo de arte, né? E o que nós vamos agora estudar em arte? Os elementos que são importantes dentro dessa manifestação artística que é a dança, certo? Então vocês já têm o material colado no caderno de vocês, o material com o título Elementos da Dança já está colado no caderno de vocês. Então a tia vai explicar, vai utilizar esse vídeo para explicar. Então em determinados momentos eu vou pausar, vou mostrar e vou pausar para vocês, tá certo? Então, como é que nós vamos começar? Nós vamos trabalhar o movimento corporal hoje, tá? Porque os elementos da dança são 3, né? Movimento corporal, espaço, tempo. Hoje nós vamos trabalhar o movimento corporal. O movimento que um bailarino faz são esses gestos que ele faz com o corpo, né? Ou com as partes do seu corpo, todos esses gestos que ele faz para expressar, certo? Todos esses gestos, meninos, que os bailarinos, né? Os dançarinos fazem, eles são, se a gente for observar, né, como se o bailarino estivesse abrindo os braços e fizesse um movimento circular, todo esse gestual, todos esses movimentos que ele faz, né, ao redor do próprio corpo, formando uma esfera ao redor dele, delimita, né, o espaço onde ele vai representar esses movimentos, tá certo? Então, o movimento corporal, meninos, ele é também classificado através de elementos, né, que são importantes e que a gente pode observar dentro dos movimentos de um bailarino, de um dançarino, certo?
Então a tia vai falar sobre os elementos, né, do movimento corporal, e à medida que eu for falando, eu vou pausando para a gente poder passar os minutos aqui do vídeo que vocês acabaram de assistir, esse vídeo que vocês assistiram, né, de educação física, que mostra aí as danças brasileiras, que são de tronco africano. Tá certo, meninos? Então, nós vamos falar do fluxo. O fluxo, ele refere-se à tensão muscular com a qual se deixa fluir um movimento. Então, à medida que nós, ao escutar uma música, movimentamos o nosso corpo, não é? De diferentes maneiras. E nesse movimento que nós vamos criando, ou então esse movimento que nós nos deixamos conduzir, né? Se é um fluxo onde há um improviso, ele é um fluxo livre, onde é uma movimentação sem pausas, onde o indivíduo ele está livre para se movimentar, de acordo com o material que a gente tem na mão, né? Vocês podem acompanhar a tia, tá? Então, o fluxo livre é aquela movimentação livre, tá? Então, a tia vai pausar o vídeo para mostrar para vocês, lá naquele vídeo das danças, um exemplo, tá? De movimento livre. Então, aqui, olha, nós vamos observar, olha, as dançarinas, né? Elas se movimentam aqui, olha, num fluxo livre, certo? Onde eles estão livres, estão fazendo ali, olha, movimentos livres, sem retenção, né? Depois disso, quando nós vamos observar aí, olha, no nosso material, nos elementos do fluxo, a gente tem também o fluxo conduzido. É um fluxo controlado, certo? Como se fosse uma coreografia onde nós nos movimentamos, mas agora com uma certa tensão muscular, como tá aí. Então, é como se a gente tivesse um cuidado no controle dos nossos movimentos. Então, não são mais movimentos aleatórios e improvisados, mas são movimentos que têm um fluxo mais controlado pelos nossos músculos. Nós controlamos nossos músculos para dar uma cadência, né? Para que esse fluxo ele não saia tão livremente, mas que exista ali uma coordenação, certo? Então, olha, nesse trecho do vídeo, vocês vão perceber que eles estão fazendo movimentos, né? Com passados, movimentos onde existe um controle maior, né? Então, não é um movimento simples de deixar fluir, mas um movimento mais controlado, mais compassado, certo? Ao contrário desses dois movimentos, a gente tem agora o fluxo interrompido, que é um tipo de movimento onde nós temos uma máxima tensão para que a gente faça uma interrupção imediata do movimento, tá? Então, vocês vão ver agora no exemplo que a tia vai mostrar nas danças que estão aí no vídeo, que existe um movimento quebrado. Então, quando o movimento é iniciado, de repente ele é quebrado para que se suceda um outro movimento diferente. Observem agora aqui, ó, com o exemplo. Então, na próxima cena que vai se dar aqui, olha, depois dessa onde eles estão em roda, só um minuto que já vai mostrar para vocês, percebam, olha, que eles vão fazer daqui a pouco, depois dessa cena, ó, tá vendo que eles fazem um movimento de ir e voltar? Eles fazem um movimento de ir e voltar. Então, é aonde quebra o movimento, né? O fluxo é o interrompido. Então, percebam que aqui, ó, viram? Então, eles vão para a direita, mas de repente eles voltam, interrompendo o fluxo do movimento, tá? Um minutinho que vocês vão perceber. Nessa cena, viram que eles vão para a direita e voltam. Então, existe uma quebra no fluxo bem ali, onde eles vão fazer o movimento, mas olha, de repente, tá vendo? Eles estão indo para a direita, mas de repente eles quebram, interrompem, certo? Então, nesse momento é onde se dá uma tensão maior muscular para voltar na direção oposta. Então, fluxo, meninos, é essa sensação que nós temos de deixar o movimento acontecer, né? Então, os fluxos deixam a gente, no fluxo da dança, a gente deixa o movimento acontecer livremente, ou ele é mais controlado, através de uma coreografia mais tranquila, onde os fluxos nessa coreografia são
mais tranquilos, mas já existe um certo cuidado com o movimento, certo? Ou essa coreografia onde nós percebemos aqui, onde há uma interrupção do movimento para acontecer um próximo movimento diferente, é um fluxo interrompido. Então, nós, pela dança, nós podemos verificar esse elemento do movimento corporal, que é o fluxo, né? Mas nós temos também outros elementos, que são o giro, o eixo e o peso. Então, nós vamos ver o que são os giros. O que são os giros? Eles vão depender do estilo da dança. Se é balé, street dance, contemporâneo, de qualquer forma, é rotacionar. Ou o que é isso, meninos? Girar. Então, os giros, vocês vão rotacionar o corpo no seu próprio eixo. Então, nós vamos também, daqui a pouco, entender o que é o eixo. Quando você roda e você gira o seu corpo, ele gira, gente, em torno de um eixo central. É como se o seu corpo, ele fosse um eixo, né? Como se fosse é como se fosse vamos dizer, como se fosse o eixo, não é? De uma engrenagem importante, e o seu corpo gira em torno desse eixo imaginário que nós podemos verificar. A tia vai explicar daqui a pouquinho para vocês o que é eixo. Então, agora nós vamos falar sobre o giro. A tia vai dar um exemplo para você aqui agora sobre o giro, né? Então, no balé, vocês têm uma figura aí no material de vocês que vocês percebem como uma bailarina, ela gira em torno do próprio eixo, que nesse caso, o eixo central ali do giro fica em cima do próprio corpo, não é? Então, vivenciando isso, experimentando isso, nós poderemos perceber melhor, certo? Então, olha, a tia trouxe aqui, olha, um exemplo de giro. Percebe, olha, no exemplo que vai mostrar agora da menina girando, olha ela girando o corpo de um lado para o outro, num eixo que se torna, o seu corpo acaba se tornando, né, o eixo desse giro. Então, vamos voltar uns minutinhos aqui para a gente poder perceber o giro dela. Veja que ela gira, não é? Então, o giro, ele se dá de várias formas. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, o giro nessa dança, ele é diferente do giro da bailarina, não é? Ao contrário daqueles dançarinos de street dance que descem, que colocam as costas no chão e as pernas para cima e fazem o giro com o corpo no chão, não é? Então, os giros dependem muito, muito do tipo de dança. Mas eles, em sua simplicidade ali, são a mesma coisa, rotacionar o corpo, girar o corpo num determinado eixo, que nesse caso é o eixo vertical. Nós sabemos que vertical é aquela referência que está em pé, não é? Horizontal é aquela referência que está deitada. Então, se a menina, quando gira o corpo, perceba, olha, se a menina, quando gira o corpo, olha, girando o corpo, o eixo central do movimento dela é o corpo. E a rotação, né, o giro, ele é facilitado pelos braços. Estão observando isso? Então, a tia vai mostrar para vocês agora a questão, meninos, relativas, aqui agora uma explicação a respeito dos saltos, que também fazem parte, né, do movimento corporal. Os saltos, eles são movimentos que utilizam o eixo vertical e horizontal, tá? Os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte. Então, ele viaja pelo espaço, ou ele se projeta pelo espaço, né, meninos? Ou fica sustentado no espaço por alguns minutinhos, alguns segundos. Ocorrem quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão ou com outra base de sustentação. O salto pode ser visto com relação ao peso, leve ou forte, com relação ao tempo, rápido ou lento. Então, vamos observar aqui, olha, essa dança, não é? Executada por esse bailarino, veja, não é? Um fluxo às vezes interrompido, olha lá, de saltos verticais, não é? Que dependem muito do tempo. Vamos voltar um pouquinho aqui, olha, na apresentação dele, não é? Então, olha, os saltos que ele dá, eles dependem da cadência da música. Então, já que o frevo é uma música de cadência rápida, nós sabemos que ele é mais rápido, né?
Então, vamos ouvir a apresentação com a música, olha. Então, os saltos do bailarino tem que ser, né, olha, os saltos dele tem que ser mais rápidos, veja. Olha lá, ele chega no ritmo do frevo, a música. Ele gira, né, faz os giros, faz os saltos, veja. E no ritmo do frevo, que é uma dança mais acelerada. Certo, meninos? Esses saltos que ele dá dependem também do peso. Se ele fosse um pouco, né, se fossem com relação ao peso, você pode perceber que é um salto forte, não é? Não é porque depende do peso. Então ele salta com força, veja. Não é um salto igual ao da bailarina, que é um salto mais delicado e mais leve, certo? Então a tia vai pôr pausa para a gente poder falar de um outro elemento que é o peso. Acabei de falar para vocês que o peso ele tem importância, né? No salto nós podemos perceber que o peso ele está também presente nessa questão aí, olha, com relação ao salto a gente percebe que um salto ele pode ser leve, ele pode aparentar uma leveza ou ele pode ser forte. No caso do frevo são saltos fortes, não é? Devido à cadência musical, ou são leves, como o da bailarina, certo? Então, o peso refere-se à mudança de força utilizada pelo corpo ao movimentar-se. Ele pode ser passivo, ativo, leve, pesado, pode ser um peso como transferência de peso, não é? Para poder dar essa cadência, né? Pode ser um contrapeso e suas graduações. Também para quê, gente? Para dar uma sensação de estabilidade ou de instabilidade. Tá ok? Na imagem que a gente vê, que vocês têm no material de vocês, é um dançarino clássico carregando uma dançarina nas costas, não é? Então, dependendo do movimento que ele faz, o peso dessa bailarina, ele serve para sustentação do movimento, não é? Para não deixar que o movimento se perca, ou que o movimento se desfaça, para que eles tenham uma continuidade no movimento, certo? Peso leve transmite uma sensação de leveza, que é aquele, quando a bailarina dá aquele impulso, né, a gente sente que existe leveza, que existe uma leveza, não existe peso, não é pesado o movimento, né? Ou a ausência de peso, que é esse exemplo que a tia tá falando, né? Uma bailarina dançando na ponta dos pés. Peso pesado exige uma carga maior de força para ser executado, como, por exemplo, o bater do martelo de um operário, um elefante andando, ou dar um soco em alguém, não é? Então, veja o movimento que esse bailarino que nós vimos aqui acabou de fazer. Ele não precisa de força para executar esse movimento, então ele é relativamente pesado, né? É um peso relativamente pesado para esse movimento. Então, a tia quer dar para vocês aqui, olha, um último exemplo, né, para finalizar nosso texto. Eu queria dar para vocês um último exemplo com relação ao peso, não é? E também ao fluxo interrompido de um movimento, que a gente viu que é aquela tensão máxima que a gente faz para interromper o movimento, não é? Para dar aquela sensação de movimento quebrado também. Mas a gente vê e a gente percebe que um elemento no movimento corporal, ele não é dissociado do outro, né? Então perceba que às vezes o giro, ele para ser dado, nós precisamos, né, ter um eixo ali, olha, no próprio corpo, não é? E o eixo geralmente é um eixo vertical, geralmente é o nosso próprio corpo, né, que serve como eixo, que serve como estrutura e base para a gente poder fazer a rotação do corpo, né? E o giro, ele depende do eixo, mas o peso também, né, é importante nessa questão do movimento, né? Então eu queria que vocês prestassem atenção nesse movimento que é feito, olha, nessa etapa do vídeo, perceba que o bailarino, ele coloca a mão no chão, né? Vocês vão perceber, olha, que ele coloca a mão no chão, veja. Depois dessa sequência, ele coloca a mão no chão para dar sustentação ao próprio corpo. Deixa eu ver se eu consigo pausar bem na hora. Veja,
Ele põe a mão no chão, não é? Para poder dar sequência no movimento, mas ele, nesse momento ele usa o peso das próprias pernas para dar uma cadência no movimento. Então ele joga as pernas para cima, não é? Joga o peso das pernas para cima e interrompe o fluxo do movimento, né? Ele faz um fluxo interrompido do movimento, certo? Então, além de simular um salto, que é quase um salto, ele utiliza então o peso para poder representar um movimento, mas ao mesmo tempo faz esse fluxo interrompido para dar essa quebra no movimento, perceba? Então é uma sequência de ações muito rápidas, mas que exemplifica esse momento que nós estamos estudando agora, veja. Perceba agora, veja, né? Então, é um momento, sim, que a gente percebe que existe aí, então, a presença do peso, a presença de um salto ali, um salto mais vertical, né? Mas ele projeta o corpo para frente, como se fosse dar um salto vertical, e existe o fluxo interrompido, que é interrompido naquele momento, né? Então, esses são, meus amores, os elementos do movimento corporal que nós vamos ver hoje. Na semana que vem, nós vamos ver os outros elementos que são espaço e tempo, tá certo?